Olá, eu sou a Ana Sharmak do canal Pausa para um Café e hoje eu tô aqui para falar sobre Pessoas Normais, da Sally Rooney, e o como as pessoas precisam de terapia nesse livro. Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu gostei desse livro, mas sim, eu tenho algumas críticas a fazer sobre toda a história que aqui vamos falar. Vamos com calma, ok, fandom? Segura na mão da tia Ana e vamos lá. Pessoas Normais é um livro muito interessante, muito legal, ele é um livro bom, ele é uma história muito incrível. Porém, eu tive vários gatilhos durante toda essa história. E eu acho muito interessante a gente falar sobre os gatilhos desse livro. Aqui a gente vai ter a história da Marianne e do Cornell, dois adolescentes quando começam essa história, lá na Irlanda, que estão passando pelo seu último ano do ensino médio. A Marianne é uma garota rica que possui uma casa muito bonita, mas que sofre muito bullying, porque, como é descrito aqui nessa história, ela é muito estranha. Ela é feia. Cornell, em contrapartida, é o garoto pobre da mãe que... Filho da mãe que trabalha na casa da Marianne, e o garoto popular. Todo mundo ama o Cornell, porque ele é o cara que joga no time de futebol, enfim, todo mundo ama. Ele tem os amigos idiotas que cometem bullying com a Marianne, enfim, mas todo mundo ama o Cornell. Ali, eles começam a ter um envolvimento. Aparentemente o Cornell gosta de ler, tem os pensamentos que batem com a Marianne e eles começam a se envolver. Só que eles têm um envolvimento secreto, ninguém pode saber que os dois saem. Afinal, a Marianne é estranha do colégio, mas nem mesmo a Marianne quer que todo mundo saiba. Então eles lidam com isso. E eles têm ali um relacionamento secreto. E ali a gente vai ficar sabendo, eu gosto muito de como essa história caminha. A gente tem uma narrativa muito interessante, eu gosto muito da narrativa da Sally, porque ela vai indo e voltando, ela tem uns pensamentos, né? A forma com que a narrativa é feita é muito fluida, passa muito bem, a gente consegue sentir muito o que o personagem tá sentindo, e ela intercala entre os pensamentos do Cornell e entre os da Marianne. Então a gente tem essa divisão entre esses dois personagens, e isso caminha muito bem. Mas a história vai passando, a gente tem os dois na faculdade logo depois daí, e a maior parte do tempo ali, quando os dois personagens já estão mais velhos, eles saem de casa, eles vão para a mesma faculdade, possuem amigos diferentes e não estão mais se relacionando, eles têm um reencontro. E as duas pessoas estão bem diferentes, tanto o Cornell quanto a Marianne têm uma mudança e eles trocam de personalidade, basicamente. A Marianne começa a se tornar popular, ela tem outros amigos, ela é mais famosa, e o Cornell vira o excluído, basicamente. Ele agora é um escritor, ele faz literatura, é da galera das humanas, e a Marianne também é de humanas, mas ela vai estudar política, outros assuntos. Mas ela tem um outro grupo de amigos muito mais descolado. Em uma festa eles se reencontram e começam a se relacionar como amigos de novo, ficam mais próximos e eles têm um relacionamento bem diferente a partir daí. E eles estão sempre envoltos um na vida do outro. E meio a essas idas e vindas, a gente vai conhecendo um pouco mais da vida de cada um, dos problemas, de como eles têm certas situações que mudam completamente a vida deles. A gente vai voltar um pouco no passado, conhecer coisas que aconteceram. Marianne é uma pessoa difícil, mas Cornell é uma pessoa muito mais difícil ainda. E o que a gente vê com a Marianne durante todo esse livro é uma série de relacionamentos abusivos. E não é relacionamentos abusivos só com os relacionamentos românticos dela, mas com relacionamentos familiares, de amizade. Todos os relacionamentos da Marianne são relacionamentos abusivos, porque a Marianne está dentro de uma vivência abusiva. A gente tem uma personagem que, quando você se identifica com ela, por favor, procure tratamento e ajuda. É muito importante que, se você se identifica com a Marianne em algum ponto, você busque tratamento e ajuda, porque ela não está em nenhum momento saudável, ela precisa de ajuda. É muito difícil você lidar com a Marianne durante todo o livro, porque você quer resgatar ela, você quer tirar ela dali, você quer abraçar ela, você quer falar com ela que ela precisa de ajuda. Em vários momentos ela te diz isso e em vários momentos ela demonstra que ela precisa de ajuda. Só que parece que ninguém ao redor dela escuta, nem mesmo o Cornell, porque ele tá muito envolto da própria dor e sofrimento dele. Ele passa por momentos de depressão, ele passa por momentos em que ele mesmo precisa de ajuda, e incrivelmente a Marianne tá ali pra ajudar ele, eles estão ali sempre muito juntos, e é muito
muito conflitante esses dois sentimentos dos dois, sabe? É um livro muito difícil de se ler em algumas partes. Eu pensei quando eu peguei sem ler sinopse, sem ler nada. Eu sabia que tinha a série do Hulu, sabia que tinha um monte de gente que amava esse livro, sabia que ia ser uma leitura interessante em certo ponto. E eu tava querendo muito ler o livro pra assistir a série e conhecer um pouco mais da história, porque eu sabia que tinha um fandom que era apaixonado, né? Que é apaixonado por esse livro. Então eu falei, não, eu quero muito ler, porque eu gosto de romance, eu gosto de histórias densas que fazem a gente chorar e ficar em posição fetal depois da leitura. Mas esse livro mexeu comigo de uma forma muito tensa, assim, porque é muito difícil você ler ele. Eu peguei pra ler ele em uma sentada, mas eu não consegui. Eu tinha que ler um capítulo, parar, respirar, olhar pro teto e ler uma poesia e tomar um café, tomar uma água, voltar 2 dias depois e respirar. Escrever no meu caderno de anotações de leitura sobre o que eu tinha vivenciado durante aquela leitura. E se eu pego ele depois pra ler, eu tenho sentimentos muito conflitantes, sabe? Em momentos em que eu não sei reagir com o que eu sinto sobre o Cornell, que eu falo que eu acho que eu não posso confiar nele, e depois eu falo, realmente, eu não posso confiar no Cornell, e eu converso comigo mesmo, em que eu falo que eu queria salvar a Marianne dali, que eu queria levar ela pra outro lugar. Tem momentos que é muito difícil ver como a Marianne lida, e parece que é uma necessidade de se provar, sabe? E a gente vê que o Cornell procura ajuda nesse livro, mas por que em nenhum momento a Marianne busca ajuda? Porque ela claramente precisa. E por que será que a autora não levou ela a buscar ajuda durante esse livro? Por que o Cornell é o salvador dela neste livro? Isso me incomoda como mulher. Ter o Cornell como salvador dela neste livro, de certa maneira, sabe? A gente ter esse homem salvador. Isso me incomoda um pouco. E aí, talvez seja um pouco o ponto das minhas leituras atuais. Eu tenho lido 2 livros que discutem muito isso. Um deles é Amar para Sobreviver. É um livro que fala sobre a síndrome de Estocolmo social das mulheres. E acho que é um livro que casa muito bem com isso, porque eu acho que é muito o que a Marianne passa. E um outro que se chama Síndrome de Cinderela, da Colette. Também fala sobre isso, sobre o homem salvador, sobre as mulheres estarem nesse lugar. E são 2 livros que eu acho que a Marianne precisava muito ler, porque ajudar ela muito nesse processo. Porque a gente sente muito dessa necessidade que a Marianne tem de alguém mais forte ao lado dela. Sendo que ela é toda essa força. Mas ela sente que ela precisa de alguém pra salvar ela, né? Sendo que ela poderia ser toda essa força. Enfim, é um livro complicado, porque ele é forte, ele é denso, ele é muito bem escrito, ele tem pontos muito positivos, eu gosto da narrativa dele, mas eu encontro esses problemas quando eu vejo o Cornell sendo, em certa parte, o salvador dessa história. Eu gosto que ele tenha um final aberto, que a gente possa discutir sobre ele, que a gente possa chegar a conclusões diferentes. Eu gosto da forma com que ele trabalha certas coisas. Porém, eu tenho sentimentos conflitantes, sim, quando a gente coloca esse homem como salvador, tá? Ana, isso é um spoiler? Não, porque você pode não entender o que eu tô falando aqui, você pode não achar que Cornell é um salvador. Existe um momento específico do livro que o Cornell vai agir como salvador e tem todo esse momento, mas não sei, sabe? Se só esse momento ele é considerado, ou se só por... Enfim, eu acho que esse momento ele tem uma carga muito pesada no livro, de levar isso adiante, de como a Marianne vê ele depois disso, sabe? Parece que só por esse momento a vida dela está resolvida. E não é, sabe? Ela precisa de tratamento depois disso, ela precisa de mais coisa depois disso. Não é só porque o Cornell tomou essa atitude que as coisas estariam resolvidas, sabe? Então... ela tem uma dependência muito grande desse homem. Isso me incomoda durante a leitura. Me incomoda que as pessoas possam se identificar com a Marianne. Me incomoda que tenha mulheres que se identifiquem muito com a Marianne. E que elas estejam tão dependentes assim.
é complicado o sentimento quando a gente tem pessoas tão jovens lendo esse livro. Porque ele é um livro bom. Então, é normal que você se identifique. É normal que você tenha ali uma ligação tão próxima, porque são sentimentos muito fortes. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos problemas ali, sabe? São sentimentos pesados. Então, eu dei 4 estrelas, porque eu achei ele muito bem escrito. Mas a gente tem que ter noção que algumas leituras complementares precisam ser feitas quando a gente tá lendo pessoas normais. Porque aqui são, sim, pessoas normais. E a gente tem que lembrar que elas têm vários problemas, assim como várias outras pessoas normais. E elas precisam de muita conversa e muita terapia. Pessoas Normais é um livro que eu indico, mas eu indico com você sabendo que ele pode ter muitos gatilhos. Gatilhos de violência, gatilho de depressão, gatilho de suicídio, gatilho... É uma história muito pesada. Muito, 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 muito pesada. E a gente precisa falar que ela é pesada, tá? Então, é isso. É um livro bom, mas é um livro pesado. Eu não sei nem como terminar esse vídeo, porque eu sei que algumas pessoas podem falar: Ana, meu Deus, todo mundo fala tão bem desse livro. E eu realmente, eu acho que ele é um fenômeno literário, como, né, falam dele. Ele é muito bom. Mas tem umas coisas que me incomodam profundamente nele. Mas isso não tira a qualidade dele, não tira a nota dele. A gente só tem que tomar cuidado. Assim como toda a literatura. Então, se você gostou desse vídeo, e assim como eu, tem ressalvas quanto pessoas normais, clique em gostei, ativa o sininho e eu te aguardo aqui para outras resenhas. Então, um beijo grande e até a próxima. Tchau!